nada melhor do que começar o dia comendo um pão fresquinho e saudável feito por você. Eu me chamo Carlos Caresia e hoje eu vou mostrar como fazer um pão de fermentação natural. A receita de hoje é o pão de fermentação natural. Ele se diferencia dos pães tradicionais por usar a levedura selvagem. E o levain, ele é o fermento utilizado pelos nossos ancestrais na fabricação de pão. Ele tem como característica prolongar a fermentação, o que traz para o pão uma textura diferenciada, um aroma incrível e muito agradável ao paladar, além de ter todo um benefício nutritivo que só ele tem. Então pessoal, vejam que simples são nossos ingredientes. Só vai 180 gramas do levain, 200 gramas de farinha branca, 100 gramas da farinha integral, 160 ml de água e 6 gramas de sal. O primeiro passo então vai ser misturar os ingredientes secos, as farinhas e o sal. O ideal é usar uma peneira para soltar qualquer acumulado de farinha. Então, depois de misturar todos os ingredientes secos, a gente mistura os molhados, a água com o levain para dissolver bem ele ficar bem homogêneo na massa. Depois do levain completamente homogêneo com a água, chegou a hora de misturar ele com as farinhas. E aí agora é só misturar até a farinha e a mistura de levain e água ficar uma massa homogênea. Então, depois da massa previamente agregada com o levain, a gente vai misturar um pouquinho de farinha na bancada onde a gente pretende sovar esse pão. E aí começa o processo de sova, que aí para mim é a parte terapêutica de fazer pão. Leva uns 10 minutinhos esse processo. E consiste em rasgar e dobrar. Então a gente rasga a massa, traz ela para cima de novo. Aí de tempos em tempos, depois de uns 10 minutinhos de sova, o pão ele já não se rasga, ele já fica cria uma elasticidade. E aí a gente pega um pedacinho dele e vai esticando para ver se ele ainda está arrebentando. O ideal é que ele crie essa malha bem fininha. Aí ele criou toda a estrutura de glúten, que é o que vai segurar o ar para ele crescer e ficar bem aerado dentro. Depois da massa sovada, a gente deixa ela repousar na mesma tigela que a gente fez a mistura, cobre com pano e aí deixa ela até pelo menos dobrar de tamanho. Isso vai depender do clima. Então no inverno vai demorar um pouco mais e no verão é mais rápido, mas a média é umas 3 horas fora da geladeira. E aí quando ela dobrar de tamanho, a gente vai fazer o próximo passo, que é a modelagem dela. Então depois de 2 horas, ela já dobrou de tamanho e a gente vai tirar ela da forma agora para fazer a modelagem final dela e deixar ela descansar para a segunda fermentação na geladeira. Então agora o primeiro passo é a gente tirar esse ar que se criou dentro da massa. Então a gente dá uma achatada nela aqui. E aí começa a fazer dobras para dentro do pão. E a gente vai fazer isso, ó, até ele ficar bem firme, que a gente quase não vai mais conseguir esticar essa borda. Viro ele do avesso e agora eu vou dar o formato. A gente transforma ele numa bolinha, sempre jogando para baixo aqui, ó, a massinha da lateral até ele ficar no formato que a gente quer. Se a gente for fazer a segunda fermentação numa vasilha circular, a gente coloca um pano no fundo, polvilha um pouco de farinha na massa e no pano, para não grudar, e sempre coloca ele de cabeça para baixo, porque na hora da gente jogar ele para a panela, ele já vai cair com a parte de baixo no fundo da panela. Agora a gente vai tampar ele.
e a gente leva para a geladeira por mais 8 horas antes do forno. Pré-aqueça a sua panela por 30 minutos a 250 graus. Retire o seu pão da fermentação na geladeira. E antes de colocar o seu pão na panela, polvilhe um pouco de trigo para que ele não grude no fundo. Tampe e coloque de novo no forno por mais 30 minutos a 250 graus. Agora a gente tira o pão de dentro da panela. Então, e agora vem a parte mais difícil, que é esperar ele esfriar, com esse cheirinho que fica na casa, para poder comer ele, né? Porque ele ainda está cozinhando dentro o miolo, então a gente deixando ele esfriar, ele fica bem mais saboroso, ele adquire um sabor diferente do que quente. E está feito o nosso pão. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima!